Olá, sou o pastor Murilo Coutinho e hoje eu quero compartilhar com você um texto de um pensador, filósofo, teólogo, escritor americano que se chama Nicholas Wolterstorff. Ele escreveu o seguinte: olharei o mundo através das lágrimas. Talvez eu veja coisas que eu não poderia ver com os olhos secos. Pense nisso. O nosso tema de hoje eu tenho como fundamento bíblico aquilo que está escrito em João capítulo 16, versículo 33, que fala o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso porque o tema de hoje são lágrimas e consolo. Ao recebermos este alerta do Senhor de que teremos tribulações e aflições neste mundo, imediatamente somos tomados por dois sentimentos distintos. Primeiramente, o de preocupação e aflição, porque não sabemos a frequência e intensidade desses acontecimentos nas nossas vidas. É certo também que teremos aflições e tribulações, porque Deus não pode mentir, e está afirmado em Tito, capítulo 1, versículo 2. Mas como poderemos enfrentar essas situações? Que certamente vamos ter que fazê-lo, porque Deus não é homem para mentir. Nosso viver, querido, é de cobranças contínuas. Você é pressionado a ser o melhor em tudo. Melhor estudante, melhor filho, melhor profissional, parceiro, irmão, marido ou esposa, pai ou mãe. Mas diante de Deus, você é estimulado a ser obreiro, um obreiro sem mácula, e seguir o padrão divino de excelência. Porque nos voluntariamos a seguir esse padrão de excelência divino, temos que nos preocupar e nos cobrar constantemente. Quem realmente deseja ser guiado pelo Espírito Santo e se submeter ao senhorio de Jesus, necessita realmente estar vigilante. A Bíblia fala que nós devemos nos julgar a nós mesmos para não ser julgados pelo mundo. E não é à toa nossa preocupação com o presente e o futuro. O mundo inteiro nos observa. Fique certo disso. Todo mundo está de olho em você e em mim. Mas Deus confia na promessa que você fez. Ele diz: confiamos quanto a você, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e versículo 4. Seja fiel e obediente é o comando de todos os nossos dias. Nós temos o dever de obedecer e sermos fiéis. Se formos fiéis, Deus permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar dos Deus vivos, como está escrito em Hebreus, capítulo 3, versículo 12. A fidelidade é tudo no nosso relacionamento com Deus. Se formos infiéis, nosso testemunho não estimulará o arrependimento de outros para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se formos infiéis, o nosso testemunho afastará outras pessoas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que isso nos causará muitas aflições e lágrimas, muito mais intensas, lágrimas muito mais intensas do que o mundo nos pode causar. O mundo não nos oferece remédio eficaz para a nossa tristeza e não sabe colher e interpretar nossas lágrimas. Por isso, você tem que ficar preocupado com o futuro e principalmente em como suas escolhas e atitudes presentes refletirão no amanhã. Deus é o único que não ignora nossas lágrimas. Cada lágrima que derramamos é registrada por Deus, porque Ele nos ama sem medidas. Deus ouve quando choramos diante dele. E você pode chorar, mas ouve quando nós choramos? Gostaria que você se lembrasse então do testemunho de Ana, diante do Senhor, aos pés do Senhor, em frente ao profeta, em que nem ele entendeu o que estava acontecendo, mas Deus colheu as lágrimas de Ana e atendeu ao seu clamor. Lágrimas de arrependimento produzem perdão. Lágrimas de sofrimento serão colhidas por Deus. Lágrimas de tristeza serão transformadas em cantos de alegria. Deus consola aqueles que choram. Para os que creem, Jesus garante:
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa declaração nos dá a certeza de que conhecemos a palavra de Deus e saberemos como aproveitar e vencer, como promete Jesus. Ele venceu o mundo e você vencerá também. Pela benignidade, graça e misericórdias do Senhor, se nos arrependermos das nossas iniquidades, dos nossos maus caminhos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos ajudar. Entenda que nossas aflições diárias, decorrentes da iniquidade e dos nossos maus caminhos, estão ligadas ao evento futuro que ainda não aconteceu, mas que nos atinge desde logo, desde agora. Impressiona o fato de erroneamente estarmos sempre preocupados com as coisas do mundo em todos os momentos das nossas vidas. Você acorda de manhã, está sempre preocupado que você vai fazer o café, a merenda dos filhos, levar para os colégios, ir para o trabalho, voltar do trabalho, enfim. Você passa o teu dia inteiro pensando nas coisas do mundo. Mas nós nos preocupamos em chegar na hora ao trabalho, se causamos boa impressão na entrevista de emprego que fizemos e muitas outras coisas. Mas não temos nos preocupado com as consequências em desobedecer a palavra de Deus, não cumprindo o que nos determina o Senhor. Lembrando que essa nossa displicência, essa nossa omissão, desobediência e rebeldia causará a cada um de nós muita dor, sofrimento e lágrimas por toda a eternidade. Estar preocupado em andar nos caminhos de Deus nos distancia do perigo e das ameaças potenciais que a palavra de Deus sempre nos adverte. Mas ao contrário, se nós estivermos despreocupados, certamente nós estaremos muito mais próximos do perigo e muito mais próximos da tristeza, da dor, da aflição e das lágrimas. Observe o arrependimento do salmista diante do Senhor. Ele falou: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida, como está lá em Salmos, capítulo 119 e versículo 136. Disse mais o salmista: eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz, como está escrito lá em Salmo 55, versículo 16 e 17. Nós precisamos fazer o mesmo. De manhã, de tarde e de noite, precisamos estar aos pés do Senhor, chorando pelos nossos erros, porque nós vamos ter certeza que o nosso arrependimento fará com que nós seremos salvos. Quem se aproxima de Deus com humildade, com o coração quebrantado, recebe consolo e conforto. Fique certo disso, querido. Muitas vezes somos mal interpretados, julgados e machucados pelo mundo, pelas pessoas do mundo. Outras vezes, eles não entendem nosso sofrimento e as batalhas que nós enfrentamos. Mas o Senhor sabe todas as coisas e está sempre de braços abertos para aqueles que estão cansados, oprimidos, arrependidos e sobrecarregados. Foi isso que Ele nos disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. E ele foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Cristo se submetia ao Deus Pai Todo-Poderoso, como está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 7. E nós também devemos fazê-lo. Devemos nos submeter ao comando do Senhor, porque nós prometemos que o receberíamos como Senhor das nossas vidas e como nosso Salvador. Através do sacrifício de Jesus, nós recebemos o amor do Pai. E sempre que precisarmos de consolo, Deus nos toca com o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que foi deixado para habitar no teu coração e no meu. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim produz arrependimento que leva à salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Não fique triste. Assim como Deus, Pai, colheu as lágrimas do seu Filho Jesus e o atendeu, colherá as minhas e colherá as suas. Mesmo nos tempos de tristeza, nós podemos louvar, bendizer e agradecer a Deus. O Espírito Santo nos dará força para continuarmos caminhando com Jesus quando estivermos tristes e arrependidos. Aqueles que semeiam com lágrimas, diz a palavra do Senhor,
com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes, como está escrito em Salmo, capítulo 126, versículos 5 e 6. Esse é o consolo para as nossas lágrimas. Deus enxugará os seus olhos de toda lágrima, como está escrito em Apocalipse, capítulo 7 e versículo 17. Agora, creio que podemos afirmar, como afirmou Nicholas, o filósofo que eu acabei de citar para você, teólogo, escritor americano, ele disse: olharei o mundo através das lágrimas. Talvez eu veja coisas que eu não veria com os olhos secos. Graça e paz, Deus te abençoe e guarde. Amém.